Bom, boa noite a todos aí, quem está acompanhando a gente pelo Sabichão. A gente está recebendo hoje aqui o Luciano, vai falar um pouco sobre freelancer. Tudo bem, Luciano? Tudo ótimo. Obrigado então a todos por assistirem a este Hangout. De certeza que vamos trocar aqui várias ideias sobre a área de freelancer e vamos ajudar muitas pessoas, quem sabe até iniciarem a sua própria carreira de freelancer, não é? Então, fala um pouquinho para a gente aí da sua trajetória. Bom, eu, como podem notar pelo sotaque, eu vivo em Portugal, apesar de ser brasileiro. Quando tinha 3 anos vim do Brasil para Portugal. Não tenho sequer qualquer sotaque brasileiro. Falando então mais propriamente da minha carreira de freelancer, ela começou mais na área do jornalismo, mesmo enquanto eu estudava na faculdade, acabei por trabalhar um pouco como jornalista freelancer e ao ver uma publicação do Paulo Faustino, da Escola Dinheiro, que ele queria criar um novo site. Inicialmente seria ligado à área do emprego e depois acabou por ir para a área do freelancer. E eu então concorri a essa vaga e comecei a escrever para a escola freelancer. Isso foi em, salvo erro, em 2011. Começamos a trabalhar em janeiro de 2011, apesar do projeto já ter pensado bastante antes. E a partir de 2011, então, estamos no ar aí com a escola freelancer, publicando artigos onde ajudamos vários freelancers não só a iniciarem a sua carreira, mas também a serem melhores sucedidos com clientes, a aumentarem a sua produtividade. Há pouco tempo acrescentamos também a questão do Facebook, como é que os freelancers podem trabalhar o Facebook divulgando as suas páginas, conseguindo clientes a partir daí. E a escola freelancer tem crescido, tem atualmente um pouco mais que 100 mil leitores mensais, já temos 2 e-books publicados, demos ainda esta quarta-feira uma palestra sobre o Facebook, que depois será vendida também aos leitores do nosso site. Estamos com planos para iniciar mais cursos, mais formas de ajudar os freelancers a entrarem no mercado e, acima de tudo, a ajudar uma área que não tem muito profissionalismo atualmente. Sabemos que nos Estados Unidos os freelancers são uma parte muito importante do trabalho, mas no Brasil só agora é que começa a surgir, apesar, a certo, muitas pessoas já trabalhavam como freelancers anteriormente, mas eu acredito que com as novas tecnologias, com a internet, para grande parte das pessoas, a área de freelancing tem tudo para crescer, até porque tem inúmeras vantagens, vamos falar também sobre elas certamente aqui à frente, mas trabalhar como freelancer, trabalhar em home office, tem vantagens realmente muito grandes que as pessoas hoje em dia cada vez mais valorizam esse tipo de vantagens que os próprios freelancers têm. Então, quais são aí os primeiros passos que as pessoas devem dar para iniciar uma carreira de freelancer de sucesso? Bem, vou tentar resumir, então isto tem mais ou menos 10 minutos, porque iniciar uma carreira de freelancer, de explicar tudo, é realmente algo complexo, daí que também os nossos artigos são bastante longos, porque tem que ser, é uma área onde as pessoas são praticamente autodidatas sobre aquilo que estão a aprender. Eu costumo dizer que normalmente existem 4 hipóteses de começar a carreira de freelancer. A primeira delas é ir fazendo alguns trabalhos de vez em quando, surge um trabalho para um amigo, surge um trabalho para um familiar, para uma empresa que eles conhecem, e então aí eles começam a fazer alguns trabalhos e podemos começar a falar então que são freelancers. Isto, claro, engloba as áreas de design, ilustração, redação, fotografia e por aí adiante. Esta é uma das formas de começar, faz-se alguns trabalhos fora do tempo normal de trabalho. Pronto, as pessoas têm o seu trabalho normalmente das 9 às 5, e então aproveitam à noite, fazem alguns trabalhos de freelancer, ao fim de semana. Vemos muitas vezes o caso dos fotógrafos que trabalham em festas, por exemplo, durante a noite. A segunda forma de se começar é realmente definindo, ok, eu quero ser um freelancer a part-time, ou seja, eu vou dedicar todos os dias, por exemplo, das 9 à meia-noite para começar a minha carreira como freelancer. E isso também é uma das formas, e aliás a forma que eu mais aconselho que comecem a trabalhar como freelancer, porque trabalhar como freela tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Em primeiro lugar, não é um trabalho que seja para toda a gente. Nem todos conseguem trabalhar em casa, nem todos conseguem ter disciplina para conseguirem trabalhar em casa e não se distraírem, não passarem o dia inteiro no Facebook ou no e-mail, ou sequer ficarem a dormir até mais tarde. E além disso também existe a questão financeira. O freela inicialmente acaba por ter muitas dificuldades financeiras porque não consegue ter uma demanda constante de clientes. E então o que eu aconselho é continuem com o vosso trabalho das 9 às 5 e vão experimentando trabalhar como freela, por exemplo, das 9 à meia-noite ou então apenas durante o final de semana. E aí se virem sim que a carreira de freela começa a ter bons resultados, aí podem pensar em começar a trabalhar como freelancer.
A terceira opção, e talvez a mais difícil, é quando perdem o emprego e resolvem começar a trabalhar como freela, a conseguirem ganhar mais alguns rendimentos. Essa situação costuma ser bastante complicada porque não existe aquela tal base financeira. No entanto, pelo que eu tenho visto, grande parte dos freelas que se conseguem manter mais tempo no mercado são aqueles que efetivamente perdem o emprego e que são obrigados por necessidade financeira a trabalharem como freelancer. E como são obrigados com essa necessidade financeira, acabam por conseguir adaptarem-se mais rapidamente do que outro freelancer que começa part-time e que vê que, ok, neste dia eu se calhar não vou ficar até muito tarde, então acaba por relaxar um pouco mais. Então quem perde o emprego tem mesmo a obrigação de conseguir clientes e de conseguir um bom trabalho. E a quarta forma de se iniciar como freelancer é também uma das mais arriscadas, que é deixando o emprego para iniciar a carreira de freelancer. Existem muitos profissionais que fazem isso, por inúmeras razões, porque estão insatisfeitos com a sua situação atual no trabalho, porque não gostam de passar meia hora ou uma hora todos os dias no trânsito. Isso aí no Brasil vê-se muito, 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 principalmente em São Paulo. Aqui em Portugal não existe, que é um país mais pequeno, talvez nas grandes cidades, Lisboa e Porto, existe esse problema, mas nas outras, a verdade, nós não perdemos muito tempo de carro, ainda bem, felizmente, mas no Brasil eu acredito que esta seja normalmente uma motivação. Existem outras mais para abandonarem o próprio negócio e começarem, aliás, abandonarem o emprego e começarem a trabalhar como freelas. No entanto, para quem quer, em qualquer uma destas situações, que pretenda começar a trabalhar como freelancer, a questão financeira aqui é determinante. Existem vários estudos que analisam quanto tempo é que os freelas conseguem se manter no mercado. A verdade é que grande parte deles, ao fim de 3 meses, acaba por desistir e acabam por ter que voltar ao emprego normal. Não há nenhum problema, é um passo atrás, todos nós damos passos atrás constantemente para depois tentarmos dar um à frente. No entanto, se a carreira for um pouco melhor planejada, se eles fizerem alguma reserva financeira, se já começarem a ter alguns clientes enquanto têm o seu outro emprego, se já testarem, se conseguem ser produtivos em casa, não tendo um chefe atrás, porque na verdade é que nós muitas vezes, e eu já trabalhei também das 9 às 5, sei como é que é, tive algumas dificuldades também a adaptar-me a esta vida de freelance 100%. Muitas vezes nós trabalhamos para outras empresas e a nossa única motivação aparece quando o chefe está em cima de nós e nos diz para trabalhar, e nem todas as pessoas depois conseguem ter o dia para si e ao mesmo tempo serem produtivas, serem exigentes com o seu trabalho. Por isso eu também aconselho que testem. Eu já falei também na Escola Financeira com vários especialistas em gestão financeira para perceber o que era mais aconselhável. Normalmente eles dizem, ok, quero iniciar a carreira de freela, então faça uma reserva de pelo menos 6 meses com o valor do seu salário, ou seja, o valor do salário vezes 6, no caso nos primeiros 6 meses não conseguirem sequer algum cliente ou terem uma demanda muito curta de clientes. E além disso, isto ajuda em situações em que os freelas nos primeiros meses têm poucos clientes. E ao terem alguma reserva financeira, conseguem talvez rejeitar aquelas propostas menos interessantes, de valor mais baixo, em que o cliente é mais chato, porque não existe esta necessidade financeira. Agora, se eles começarem logo nos primeiros dias a precisar de dinheiro e a precisar de clientes, eles vão aceitar quaisquer tipos de propostas. Isso não é bom para a carreira do freela, porque trabalhar com maus clientes, trabalhar a um preço à hora que não é o indicado, tem tudo para prejudicar depois a carreira deles a longo prazo. Bom, você falou aí que tem profissional que larga o emprego para se dedicar ao freelancer, agora tem profissional que perde o emprego e sobra a opção de trabalhar como freelancer, né? Então tem os extremos aí, um que é muito trabalhar como freelancer e o outro sobra só essa opção, né? Mas em geral, assim, como que está o mercado para o profissional freelancer? Sim, o mercado acho que atravessa uma fase completamente diferente do que atravessava anteriormente. Por um lado, existem atualmente muitas oportunidades de trabalho. A internet trouxe isso mesmo, há vários sites de empregos, ficou mais fácil falar com clientes, agora um Skype resolve uma situação, até o próprio chat do Facebook muitas vezes serve para falar com clientes, e isso facilita bastante. Se olharmos há 15 anos atrás, falar com clientes, trocar ideias com eles, conseguir clientes não era algo assim tão simples. Agora já se consegue com uma facilidade muito maior. No entanto, isto também começa a levantar outro problema, que é, a partir do momento em que existe muita oferta e muita procura, a qualidade tanto da oferta como da procura também tende a descer.
Se um cliente pode conseguir um freela que cobra 5 reais por artigo, tendencialmente ele não vai querer um freela que cobre 10 reais. Só que o problema é que os clientes não têm a noção que muitas vezes o trabalho feito por essa pessoa de 5 reais acaba por sair muito mais caro do que o trabalho daquela pessoa que cobra 10 reais. Então acho que estamos numa fase transitória, estamos numa fase em que muita gente quer ser freela, mas que pouca gente efetivamente consegue ser freela. E estamos numa fase em que os clientes necessitam de freelancers, até porque em termos de custos não é necessário um contrato. Podemos ter um freelancer em que contratamos apenas para alguns trabalhos, então não temos aquela questão financeira de que eu tenho uma pessoa na minha empresa, mas só preciso dele de vez em quando. O freela resolve esse problema. Mas os clientes ainda não estão educados a procurar talvez o melhor profissional possível para a sua empresa, pensando a longo prazo, e a partir do momento que há muita oferta, os clientes pensam, se este freela não servir, eu tenho outro. Mas não é bem assim, porque um cliente que consiga trabalhar a longo prazo com freelancer, eu felizmente consigo ter trabalhos a longo prazo com os meus clientes, e os resultados são melhores tanto para mim como para ele, porque existe sempre aquela primeira fase de adaptação, o cliente perceber como é que eu trabalho, ou perceber o que é que o cliente quer, e se conseguirmos criar aqui uma relação de longo prazo, temos todos a ganhar com isso. No entanto, com esta confusão toda de muita oferta e de muita procura, esta relação muitas vezes tem acabado por sair muito prejudicada. Então, você acha que a remuneração do freelancer, devido a essa muita oferta, você acha que ele está abaixo ao salário pago pelas empresas? Ou a maioria, muitos profissionais já conseguem ter um salário melhor do que trabalhando para uma empresa? Não, eu acho que os profissionais hoje em dia, há profissionais e profissionais, ou seja, há aqui uma grande diferença. Existem alguns profissionais que estão há alguns anos no mercado, que sabem posicionar no mercado, enquanto existem outros que estão desesperados por conseguir clientes porque não conseguiram esta posição. Portanto, é difícil dizer, ok, o mercado agora está baixo. Não, o mercado não está baixo porque há gente que ainda consegue bons trabalhos com clientes. A verdade é que talvez quem esteja a começar agora terá que lutar contra esta, digamos, esta tendência de pagar menos, independentemente da qualidade do trabalho. Sim, eu considero que quem começar agora terá sempre um bocadinho mais dificuldades. Quem já trabalha há mais tempo, eu conheço freelancers que conseguem ter uma boa qualidade de freelancers. Por isso é difícil neste momento falar que o mercado está de uma forma ou está de outra. Vai depender sempre mais do freelancer do que do mercado, porque se o freelancer conseguir posicionar-se como um bom profissional, um profissional de qualidade que presta um bom serviço aos clientes, o que é este bom serviço? É entregar um bom trabalho no prazo que o cliente definiu, cumprindo todos os passos que foram definidos. Se ele conseguir posicionar-se desta forma, não irá concorrer no mercado dos preços baixos, como nós costumamos falar. A partir do momento em que ele quer apenas trabalhar, aí ele vai concorrer com o sobrinho, como nós costumamos dizer, e vai entrar no mercado que não é rentável a longo prazo. É assim, quem define o seu trabalho pelo preço baixo, só tem uma vantagem relativamente aos outros, é o preço. E o preço qualquer um pode baixar. Já ultrapassar a qualidade não é assim tão simples. Se eu conseguir ser um freela que apresenta um bom trabalho, que consigo ter um bom feedback dos clientes e que o boca a boca funciona muito bem, ou seja, um cliente meu indica a outros clientes e assim eu continuo a ter trabalho, aí é mais difícil de me superarem. Agora se eu disser, não, eu sou um freelancer, o meu trabalho é mais ou menos e eu vou conseguir clientes porque eu cobro um preço baixo. Isso é o primeiro passo realmente para não ter sucesso, porque daqui a alguns meses estará a trabalhar a um preço ainda mais baixo, trabalhando mais horas e ganhando menos ao final do mês. Isto também acaba por ser frustrante, não é? Para o próprio freelancer que vê muitas vezes a trabalhar 10 a 12 horas e depois o dinheiro ao final do mês acaba por ser contado, especialmente na economia brasileira, pelo que nós conseguimos perceber aqui em Portugal, estão a subir preços, tudo que as casas estão mais caras, os apartamentos estão mais caros, tudo o que é um curso tem um preço elevado. Existem muitas coisas no Brasil que até estão mais caras do que aqui em Portugal, que a gente vê, e um freelancer que opte por um preço muito baixo não conseguirá acompanhar esta subida de preço de mercado também. Para um bom profissional, qualquer área ele vai se dar bem, né? Por questão de competência, saber trabalhar, não tem um ramo que um profissional bom não consiga se destacar, né? Então, acho que freelancer era dano mesmo, né? Só que não é para qualquer um, né? Isso daí. A pessoa precisa ter uma dedicação e precisa ter uma disciplina muito grande, né? Porque trabalhar em casa. Eu acho que
Essa é uma das chaves. A gestão financeira para mim é outra, a boa procura de clientes é outra, o bom trabalho entregue é outra, mas a questão da produtividade é algo que apenas o próprio freelancer pode controlar. E a partir do momento que ele conseguir controlar este ponto, terá uma grande vantagem relativamente à concorrência. Porque nós, desde muito novos, somos habituados a fazer alguma coisa porque alguém nos diz. Quando somos novos, estamos na escola, fazemos alguma coisa porque o professor diz, vamos para a empresa, fazemos alguma coisa porque o chefe diz, e a partir do momento que estamos como freelancer, não. Nós temos que fazer alguma coisa porque nós queremos e porque temos que apresentar um bom trabalho ao próprio cliente. E esta troca é que muitas vezes é difícil. Ok, existem pessoas que são exigentes naturalmente com elas mesmas, isso é ótimo e têm facilidade em adaptar-se à carreira de freelancer. Mas existem outras que não. Existem outras que necessitam de ter alguém que esteja constantemente em cima delas para fazerem alguma coisa. E o freelancer necessita de adquirir isso o mais rápido possível. Porque se no primeiro mês, no segundo mês, não consegue resultado, não apresenta resultado aos clientes, também não vai conseguir novos projetos e a questão financeira fica completamente colocada em causa. Algumas dicas aqui para quem está a ouvir para aumentarem a produtividade. Em primeiro lugar, trabalhar em casa, definir um local de trabalho. Onde é que eu vou trabalhar? Cair no erro de ficar a trabalhar sentado no sofá ou ficar a trabalhar na cama, ou em muitos dos casos ficar com a TV ligada enquanto está a trabalhar, não são bons hábitos. O freela vive muito de hábitos. A partir do momento que ele não tem ninguém que imponha hábitos, ele não tem uma hora para entrar, uma hora para sair, ele precisa de impor hábitos a ele mesmo. E o primeiro hábito, então, no meu ver, deve ser o local de trabalho. Pode ser mesmo em casa, não há problema nenhum, atenção. Aliás, eu já há 5 anos que trabalho como freela a partir de casa, inicialmente em part-time e agora a full-time. E sempre foi a minha casa o meu local de trabalho. Já no final do ano estarei a mover-me para um escritório porque acho que tem algumas vantagens, mas quem começa agora, que não tem uma possibilidade financeira de trabalhar no escritório ou de ir para um cowork, deve começar em casa e deve definir o seu local de trabalho. E quando parou de trabalhar, deixar esse local e fazer outra coisa qualquer.